eu moro na Suíça alemã, mas hoje eu tô aqui no Ticino, a parte italiana do país. E depois de comparar os dois lados, tem coisas que ninguém te conta antes de decidir onde morar na Suíça. Salário, seguro-saúde, oportunidade de emprego e um detalhe do clima que pode mudar a sua decisão. E se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, seja muito bem-vindo. Eu sou a Tami Zicarelli, moro aqui na Suíça há quase 2 anos. Se você é novo aqui no canal e é novo entendendo sobre a Suíça, aqui nesse país existem 4 línguas oficiais. O idioma mais falado é o alemão, por mais de 60% da população, depois o francês, e em terceiro lugar está o italiano, é somente falado aqui no cantão de Ticino, na fronteira com a Itália, tanto que daqui de Lugano, onde eu tô hoje, até o Lago de Como é mais ou menos uns 40 minutos, e daqui até Milão 1h20 de trem. E nós tivemos 2 dias de folga juntos, agora verão na Suíça, então aproveitamos para conhecer mais a fundo essa parte italiana, porque a gente só conhecia Lugano, foi a primeira cidade que visitamos aqui na Suíça em março de 2023, então é um lugar super especial e está sendo muito legal revisitar essa cidade linda e ainda mais em outra estação, a estação que a gente mais ama aqui na Europa, que é o verão. A gente já aproveitou esse lago incrível. Hoje a água está 25 graus, nós conseguimos visitar Ascona, Locarno. Hoje aproveitamos o dia em Lugano. Inclusive eu vou soltar esse vlog na semana que vem, então se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui para não perder, que está maravilhoso. Mostrei vários lugares incríveis aqui dessa parte, então o foco desse vídeo vai ser a comparação entre viver aqui na parte italiana e viver na parte alemã. E quando a gente pensa em viver em outro país, uma coisa que não podemos deixar de lado é o idioma. O quanto antes você começar a aprender vai ser muito bom para a sua adaptação. E se você, assim como a gente, já tentou estudar o alemão, deu para notar uma diferença de estudar uma língua latina. O alemão é muito mais complicado, a lógica é totalmente diferente, até do inglês também. É uma língua muito mais difícil. Muitas pessoas vêm para a parte alemã e conseguem aprender o alemão, né? Se dedicam. Não é impossível de ser aprendido, obviamente, mas requer muita dedicação, muito mais do que uma língua latina, como é o italiano, como é o espanhol, que eu aprendi em 6 meses só escutando o Federico e pensando que a língua vai te ajudar enormemente na tua adaptação, de resolver burocracia, de se sentir parte da comunidade, porque você vai conseguir se comunicar com qualquer pessoa, você vai conseguir entender o que está acontecendo ao seu redor. Esse é um ponto super positivo para o cantão de Ticino, né? E a gente tá aqui como prova. Esse é um super contra pra gente. Nossa adaptação foi bem difícil por a gente não conseguir entender as pessoas lá em Interlaken. E um contra de Ticino é que é como se fosse uma ilha, uma porcentagem muito baixa da população suíça fala o italiano. Então, se você tiver outra oportunidade de emprego em Genebra ou em Zurique, na Basileia, e não falar o alemão, pode ser que você não consiga essa oportunidade. Nós buscamos algumas vagas de emprego aqui no cantão de Ticino, só por curiosidade, e vimos que muitas pedem o alemão. Então, mesmo que você venha morar aqui, o ideal é aprender o básico, o intermediário dessa língua. E também hoje, visitando Ticino no verão, a gente percebe a quantidade de pessoas que vêm da parte alemã para passar as férias aqui. Então, se você trabalha na hospitalidade, com atendimento ao cliente, é bem possível que você vai passar o dia atendendo pessoas em alemão. E o maior trunfo do Ticino pra gente, com certeza, além do idioma, é o clima. Os invernos são muito mais amenos que na parte alemã.
até porque a gente está mais para o sul do país, né? E os verões mais quentes, por exemplo, hoje bateu 28 graus, mas com certeza a sensação estava de 31 facilmente. E semana que vem tá marcando 35 graus. Para quem gosta de calor, assim como nós, essa região pode combinar muito mais com você. E uma curiosidade sobre a Suíça, um dia nós buscamos qual era a cidade com mais dias ensolarados aqui desse país e descobrimos que é Locarno. E nós estávamos em Locarno ontem, como eu falei, vai sair no vídeo da semana que vem, e lá você sente como se estivesse no sul da França. É um clima muito mediterrâneo, com palmeiras, com árvores lindas, um ambiente muito maravilhoso. Você realmente sente a diferença do microclima do Lago Maggiore e obviamente que isso muda muito a qualidade de vida, né? Você tem menos dias cinzentos, menos dias debaixo da neblina, mais tempo para passar ao ar livre. Isso afeta diretamente o meu humor. Depois de 2 anos vivendo na parte alemã, eu vejo como é pesado o inverno e o contra pode ser exatamente os verões muito úmidos e quentes, o estar perto dos lagos, né? E no outono pode ter bastante neblina, por Ticino ter muitos vales. E se você está vindo à Suíça para morar, outro ponto de atenção, outro ponto que tem que ser avaliado é a diferença salarial. Geralmente, Ticino tem os salários mais baixos do país. Pode chegar a uns 30% de diferença no salário de um trabalhador de Zurique e um daqui do cantão de Ticino. E um dos motivos para que isso aconteça é a presença dos frontaliers aqui no cantão de Ticino, né? As pessoas que vêm da Itália em peso para trabalhar aqui na Suíça, porque ganham muito mais do que o salário mínimo na Itália. Então, o que pressiona para que esse salário fique mais baixo. Como eu já falei em outro vídeo aqui do canal, por exemplo, um professor pode chegar a ganhar 90 mil francos por ano no cantão de Zurique e o mesmo professor ganhar 63 mil francos aqui no cantão de Ticino, o que conta muito e se torna um grande incentivador para aprender o alemão. Bom, e outra diferença é o seguro-saúde, que é obrigatório em toda a Suíça e a gente paga do próprio bolso. Então, se você vai viver mais de 3 meses na Suíça, esteja preparado para desembolsar um bom valor todo mês. E o valor do seguro-saúde varia por cantão, mas ele não cai na mesma proporção do salário. No nosso exemplo prático, nós moramos em Interlaken hoje e pagamos 330 francos por um seguro-saúde básico, com a franquia mais alta de 2.500. Esse mesmo seguro-saúde que nós temos aqui no cantão de Ticino está saindo por 445, uma diferença aí de 115 francos por pessoa por mês. E isso pode gerar um choque, né, para quem muda aqui para o Ticino pensando que vai economizar e, na verdade, dependendo, paga mais caro. E falando sobre oportunidades de emprego, até porque é bem difícil viver aqui na Suíça sem trabalhar, né? Então, super importante. Ticino tem um mercado de trabalho mais limitado, então você vai competir com os suíços que já estão aqui, com os italianos, né, os frontaliers, mas tem setores fortes aqui nessa região, como turismo, hotelaria, comércio. A gente veio por Bellinzona e notamos também muitas fábricas, mas os setores que mais pagam aqui no país estão concentrados em Zurique, Basileia e Zug, que são os setores de finança, de tecnologia e farmacêutico. Já quem trabalha remoto ou tem um negócio próprio consegue contornar essa situação, né? Já o custo de vida geral, como comida, aluguel e alguns serviços, são mais baratos que Zurique e Genebra. Nós fomos em um restaurante ontem em Locarno e achamos bem mais barato que os restaurantes de Interlaken, por exemplo, e que na parte alemã. Mas também tinha opções mais caras, então depende. Mas o legal aqui de Ticino também é que fica a mais ou menos 1 hora de Milão, um
ótimo lugar para fazer compras, tanto de roupa como de mercado. E é bem legal também que você consegue visitar o outro país, né, em um tempo super curto. Então, no fim, você tem um salário menor, um seguro saúde um pouco mais alto, dependendo de onde você escolheria morar na parte alemã, mas o custo de vida também acompanha um pouco o salário e o saldo final real vai depender especialmente do seu estilo de vida e no fim não existe o melhor cantão, depende muito da fase da vida em que você está e do estilo de vida que você quer levar. Quem está no auge da carreira, buscando crescimento profissional e salário alto, provavelmente vai se sentir muito mais bem servido na parte alemã do que na parte italiana, já quem prioriza a qualidade de vida, clima, um ritmo de vida diferente e já tem uma renda estabelecida ou sabe que vai conseguir viver com uma renda específica, o Ticino pode ser exatamente esse equilíbrio. Então é muito mais essa questão de o que faz mais sentido para você hoje. E se você tivesse que escolher entre viver na Suíça alemã ou na Suíça italiana, escreve aqui nos comentários qual você escolheria e se você está pensando em se mudar para a Suíça, se você já escolheu a sua cidade, deixa aqui nos comentários onde você está vindo morar e não deixa de se inscrever aqui no canal, porque na semana que vem eu vou trazer um vlog aqui por esse cantão incrível que a gente ama, sem dúvidas um dos lugares mais bonitos que eu já visitei nessa Europa. E muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.